Olá, alunos, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa aula 7 de Mecânica dos Solos. E o nosso assunto hoje é sobre plasticidade e consistência do solo. Nessa nossa imagem, nós já podemos observar a formação de bolinhas, o material, o solo sendo moldado. E essa é uma característica que nós podemos identificar a plasticidade do material, do nosso solo, né? Nós já tínhamos definido o que era plasticidade, que nada mais é que a possibilidade do material do solo ser moldado. Então, nós sabemos que nós temos materiais que é possível moldar e materiais que não é possível. Como, por exemplo, as areias, nós não temos uma plasticidade. Então, ao adicionar, por exemplo, água e tentar formar bolinhas igual na nossa imagem, não é possível. Já um material argiloso, ao adicionar água, por exemplo, você consegue moldar. Isso é uma característica de plasticidade. Só revisando também, o que facilita o material, a argila, ser moldada é por conta da granulometria e do formato dessa granulometria. Vocês estão lembrados que nós tínhamos conversado que o formato da granulometria, por exemplo, da argila, é lamelar. O que isso significa? Significa que nós temos duas dimensões maiores do que uma terceira. Isso faz com que, ao adicionar água, é possível essas lâminas serem moldadas, diferentemente, por exemplo, da nossa areia, que tem ali um formato irregular. Beleza? Então, vamos entrar no nosso assunto. Nós temos aqui um mapa, né, um fluxograma, onde nós temos o teor de umidade e a sequência do sólido até o fluido. E nós temos LC, LP e LL. O que isso significa? LP significa limite de contração. LP significa limite de plasticidade. E LL significa limite de liquidez. Então, quando nós temos um material passando do seu estado sólido para semissólido, nós temos ali o limite de contração. Do semissólido para o plástico, nós temos o limite de plasticidade. E do plástico para o fluido, nós temos um limite de liquidez. Esses limites, eles também podem ser conhecidos como limites de Atterberg, certo? É uma outra nomenclatura para esses limites. E nós podemos observar que a principal diferença desses limites está relacionado com o teor de umidade, ou seja, quanto maior o teor de umidade, mais fluido nós temos ali a nossa consistência. Quanto menor o nosso teor de umidade, mais próximo do sólido, certo? E quais são as configurações, as características desses índices? Um estado sólido, ele é classificado quando o volume não muda. O que isso significa? Não muda, o volume não muda com as mudanças na umidade do solo. Independente da umidade do solo, os sólidos presentes não muda de dimensão, não há uma mudança de dimensão, ele nem expande e nem se contrai. Isso significa que nós temos ali um estado sólido. Já um estado semissólido, nós podemos caracterizar quando há uma fissura ou quebra durante o trabalho. Ou seja, nós estamos ali trabalhando com aquele material e há uma fissuração ou uma quebra por conta ali do impacto, certo? O estado plástico é o estado em que o solo ele pode ser moldado sem apresentar fissuras ou alterações volumétricas. Não sei se vocês estão lembrados, mas nós já conversamos a respeito da plasticidade e essa é a principal característica de um solo plástico, é a sua capacidade de ser moldado. Finalmente, o estado líquido é quando o solo tem as propriedades e a aparência de uma suspensão.
e não apresenta resistência ao cisalhamento. O que isso significa? Que aquele material não apresenta nenhuma resistência para o cisalhamento. Além disso, nós temos alguns índices. O que são esses índices? Nós temos, por exemplo, o índice de plasticidade, que é a diferença entre o limite de liquidez e o limite de plasticidade. Então, o índice de plasticidade é a diferença entre o limite de liquidez e o limite de plasticidade, certo? E a sua classificação, nós podemos analisar a sua classificação de acordo com o intervalo. Quando nós temos, por exemplo, um intervalo de 1 a 7, significa que os solos são fracamente plásticos. Quando nós temos um intervalo de 7 a 15, por exemplo, nós temos solos medianamente plásticos. E quando nós temos um índice maior do que 15, significa que os solos são altamente plásticos, certo? Então, esse índice você pode utilizar para identificar a plasticidade do material. Outro índice que nós podemos utilizar é o IC, que é o índice de consistência desse solo. Esse índice ele vai variar de muito mole, que é quando esse IC é menor do que 0, até um IC maior do que 1, que é quando nós temos uma consistência dura. Vale lembrar que para as argilas, que são os materiais plásticos, nós temos a definição de rija e dura, certo? E de muito mole, mole e média, diferente da classificação das areias. As areias nós chamamos, por exemplo, de fofa. Essa classificação não tem nas nossas argilas, só para relembrar. Então, pessoal, em um IC menor do que 0, muito pequeno, nós temos uma classificação de muito mole, que é quando as argilas no estado líquido escorrem com facilidade entre os dedos. Ela está ali no limite. Já quando esse IC ele está entre 0 a 0,5, nós temos uma classificação de mole. No estado plástico, facilmente moldadas pelos dedos. Quando a nossa classificação dessa argila tem uma configuração de 0,5 a 0,75, nós temos uma classificação de média, que é quando também no estado plástico, mas apresentam mais resistência para ser moldada. Vocês podem observar que quanto maior esse IC, esse índice de consistência, apresenta maior uma dificuldade para moldar essa nossa argila. Vai apresentando algumas resistências, certo? Com o IC de 0,75 a 1, nós temos a nossa argila, a nossa classificação de rija. Ainda está no estado plástico, mas requer muito esforço para ser moldada. E um IC maior do que 1, nós temos uma classificação de dura. Não podem ser moldadas e não apresentam um comportamento plástico. Bom, nós temos a NBR 6457, que vai diretrizar a nosso ensaio. Nós temos algumas informações na nossa imagem, como, por exemplo, a dimensão desse cilindro de solo. Então, nós vamos moldar essa argila através de um movimento de vai e vem, e nós precisamos comparar essa dimensão com a dimensão ali de um bastão de vidro de diâmetro de 3 milímetros. Ao chegar nessa dimensão, se não apresentou fissuração no nosso material, a gente consegue posteriormente levar para a estufa e contabilizar e mensurar a umidade. Então, através desse ensaio, encontrando e determinando o valor, respectivamente, do padrão, encontrando o valor ali de 3 milímetros para o nosso bastão, para o nosso cilindro de solo, nós vamos posteriormente levar a estufa para encontrar o valor de umidade, certo? E nós temos algumas verificações. O que isso significa? Que nós precisamos
realizar vários ensaios, só que eles não podem variar entre mais do que 5% e menos do que 5% o próprio limite. Isso significa que nós precisamos manter ali uma faixa das nossas amostras. Valores muito acima do que 5% ou menor do que 5% da nossa média, nós vamos descartar e nós não podemos utilizar esse material. Bom, como que é realizado este ensaio? O teste de limite de liquidez é abordado na NBR 6459, que é a determinação do limite de liquidez, e utilizando o nosso aparelho de Casagrande. Esse aparelho, pessoal, nós vamos realizar uma porção de mistura que é transferido para essa casca. Essa casca do aparelho, de forma que a porção central do solo tenha pelo menos 1 centímetro. Então, é o seguinte, você vai preparar a sua amostra, a sua mistura, vai preencher essa casca. A parte central, ela não pode ter solo maior do que 1 centímetro ou menor do que 1 centímetro. Nós precisamos ter ali uma faixa de 1 centímetro na espessura intermediária. Nós vamos utilizar um cinzel que vai separar esse solo em 2 partes. Posteriormente, você vai realizar golpes. O que é esse golpe? Através de uma manivela, você vai girar e vai contabilizar o número de golpes necessários para que as bordas da ranhura se encontrem. Então, você vai contabilizar, você pode utilizar, existem aparelhos de Casagrande que é manual, que você realiza ali manualmente através da manivela, ou existem aparelhos automatizados, certo? Que ele realiza ali a contabilização e o movimento. Posteriormente, vou mostrar para vocês no laboratório como realiza. Vocês vão observar que é o solo e vai realizar batidas da casca no aparelho. E essas batidas têm o propósito de unir as ranhuras. Então, você vai realizar a ranhura, vai realizar o golpe, que aos poucos vai unir. Quando você une, você vai anotar quantos golpes foram necessários para determinar, então, para encontrar e fechar essa ranhura. A pasta de solo tem a consistência tal que sejam necessários 25 golpes para fechar a ranhura. O que isso significa? Que você precisa realizar vários ensaios, no mínimo 5. A partir desses ensaios, você vai encontrar e determinar ali uma curva, tá? Uma reta. Depois que determinar essa reta, você vai inserir os valores de golpe e automaticamente você vai determinar ali a umidade. É necessário repetir o ensaio para adquirir pelo menos 5 pontos, como eu disse anteriormente, que devem cobrir o intervalo de 15 a 35 golpes, certo? Posteriormente, desenvolve um gráfico no qual as ordenadas têm uma escala logarítmica, são os números de golpe, e as abscissas em escala aritmética, são os respectivos teores de umidade. Através desses pontos, deve-se adaptar uma reta e o limite de liquidez será o teor de umidade atingindo para os 25 golpes. Então, como eu disse anteriormente, na imagem vocês conseguem observar essa ranhura, certo? Vocês vão realizar os golpes, vão anotar os golpes necessários, vão preencher e criar ali um gráfico. Através desse gráfico, você vai puxar o seu ponto de interesse, que é o ponto de 25 golpes, sempre é esse ponto de 25 golpes, certo? E vai identificar o teor de umidade necessário daquele solo. Então, essa é uma das maneiras de encontrar o teor de umidade de um solo, por exemplo, plástico. Olá, pessoal, tudo bem? Conforme as informações da aula teórica, nós estamos aqui com um aparelho de Casagrande, onde nós vamos preencher com o nosso solo que nós estamos analisando, vamos fazer a ranhura
E a partir do momento em que o nosso aparelho está zerado, nós vamos realizar, rodar a manivela de maneira a encontrar e fechar essa ranhura. Lembrando que, após encontrar o fechamento da ranhura, você precisa anotar a quantidade de golpes necessários. A partir do momento que anotou a quantidade de golpes necessários, você vai realizar o ensaio no mínimo 5 vezes para então plotar a sua curva, certo? Então, o que nós vimos até agora, pessoal? Nós podemos observar e identificar o que caracteriza o material plástico. O material plástico, como nós sabemos, é a possibilidade e a facilidade de moldá-lo. Além disso, nós temos alguns índices. Nós temos o índice de plasticidade, que realiza ali a diferença entre o limite de liquidez e o limite plástico. E através dessa diferença, nós podemos identificar se aquele solo é um solo altamente plástico, ou um solo fracamente plástico, ou um solo mediamente plástico. Nós também identificamos o índice de consistência. Esse índice ele pode variar de muito mole até dura. Então, é preciso, para encontrar esse índice de consistência, de 3 informações. Nós precisamos do limite de liquidez, da umidade, o teor de umidade do solo estudado e do índice de plasticidade. Então, são índices que vão caracterizar o nosso solo. E, por último, apresentei para vocês o ensaio de Casagrande. Por fim, nós temos aqui a nossa reta, onde nós temos um número de golpes pelo teor de umidade. E, posteriormente, ao identificar os 25 golpes, você vai traçar uma linha até encontrar a sua reta. Ao encontrar a sua reta, você automaticamente já encontra o seu teor de umidade, como, por exemplo, nesse nosso caso, é 80%. Outro ponto de extrema importância. É sempre que possível utilizar ou criar uma própria planilha. Eu trouxe aqui para vocês um exemplo de uma planilha, onde você coloca ali, por exemplo, o número da cápsula, para que tenha ali um procedimento, o peso da cápsula, do solo e da água, depois apenas o peso da cápsula e do solo. Fazendo a subtração, você consegue automaticamente encontrar o peso ali da água, o peso da cápsula, o peso da água, o solo seco e a umidade e os golpes. Através dessas informações, você consegue automaticamente realizar e encontrar os seus índices, certo? Muito obrigada, vejo vocês na nossa próxima aula.